tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Lobo-Imagéticos Condés Fotós, e a edição do Imagens em Foco de hoje está especial, principalmente em razão do Dia Internacional das Mulheres, que nós vamos celebrar. E eu gostaria de começar já fazendo uma pergunta, principalmente para você, mulher aí que está nos assistindo. Imagine a seguinte situação: você está andando pelas ruas de São Paulo e se depara com algo diferente, uma proposta inusitada. Uma jovem segurando uma placa com os dizeres: procuro mulheres que sonham futuros. O que você faria? Você passaria reto? Você pensaria? Muitas, inclusive, começariam a se questionar, afinal, o que são sonhos? O que é o futuro, né? E é exatamente essa proposta que foi desenvolvida pela artista Isabela Mota no projeto Travessias, Procuro Mulheres que Sonham Futuros. Ela está aqui com a gente hoje para contar um pouquinho desse projeto muito bacana. Ela saiu aí pelas ruas de São Paulo buscando mulheres com mais de 30 anos que vivenciaram uma experiência pela primeira vez. E o resultado foi incrível, pessoal. Ela vai contar tudo pra gente. Antes de apresentá-la, vou dar aqui as boas-vindas. Seja bem-vinda ao nosso canal, Isabela. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você. Bom, antes de mais nada, como eu falei, eu vou apresentar aqui o currículo da Isabela. A Isabela Cristina Coelho Amano da Mota, ela nasceu em São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. Ela é multiartista, pesquisadora e educadora. Transita entre as artes visuais, cênicas e literárias. Acredita no caminho conjunto da teoria e prática artística, formada em letras pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em direção teatral. É mestra em artes da cena, com ênfase em educação pela Faculdade Célia Helena. É cofundadora e artista na coletiva Maria Sem Vergonha. Seus trabalhos mais recentes são a exposição virtual Dramaturgias do Brincar, no Sesc Digital em 2021, e o livro Objeto Douradilhos, com publicação independente em 2020. Então, um vasto currículo aí, principalmente na área artística, né, Isabela? Bom, para começar aí, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que surgiu a ideia de desenvolver esse projeto Travessia, Procuro Mulheres que Sonham Futuros, que virou podcast e livro também, né? Conta aí pra gente, Isabela. Já tem uns anos que eu pensava em fazer um trabalho relacionado com o etarismo, né, com a idade das mulheres, porque eu sempre fiz trabalho olhando para o feminismo jovem e não de propósito. Eu era jovem e estava fazendo um trabalho que olhava muito para as questões da minha faixa etária, né, de uma libertação da mulher, do corpo da mulher, do desenvolvimento sexual livre da mulher, de escolhas do sim e do não das próprias mulheres, que elas pudessem decidir por elas mesmas sobre elas. Tinha a ver muito com autonomia, assim. Eu acho que é porque eu estava num momento de ruptura, de adultizar mesmo, né? Você começa a ficar jovem e você começa a exercer sua função mulher no mundo e começa a pensar sobre essas questões, né? Eu quero sair, com quem eu quero ficar, com quem eu não quero ficar, eu quero ou não namorar. Só que o tempo foi passando e eu fui envelhecendo, se é essa palavra, e quando eu cheguei perto dos 30, eu comecei a ter questões muito diferentes, assim. Eu não tinha uma família tradicional, como se imagina que uma pessoa vai ter depois dos 30. Eu não tenho filhos, não necessariamente. Isso não quer dizer se eu quero ou não ter filhos, ou quero ou não casar, mas era uma realidade ali naquele momento. Eu não tinha uma estrutura que me fizesse me reconhecer como adulta. Porque o que que marca, né, a vida adulta na nossa sociedade? Então, eu comecei a procurar quais eram as figuras que se assemelhavam a mim, que tinham uma trajetória parecida com a minha, porque eu estava com muita dificuldade de me projetar mais velha, e isso estava me deixando com questões com a minha idade, tipo, não quero fazer 30, não quero fazer 31, passados 30. Tinha algo de imaginar que você fez 30 anos, aí dali sua vida tinha que estar estável, pronta, reconhecida como adulta. E daí eu comecei a perceber em volta que não, que tem muitos tipos de vida, né?
que não era possível que eu não encontrasse figuras que me inspirassem. E daí eu comecei a fazer essa pesquisa ao meu redor, né? Prestar atenção nas mulheres ao meu redor, figuras que moravam sozinhas, que tinham sua independência, que escolheram não ter filhos, ou que mesmo casadas saíam à noite, por exemplo, que isso era uma coisa que eu via muito pouco, né? Eu estava nos bares, eu via uns caras mais velhos, mas eu não via mulheres assim, 50, 60 anos num bar. Era muito difícil. Falei, cara, eu tô no lugar errado, não é possível, essas mulheres existem. E aí eu comecei a pensar na possibilidade, eu ficava pensando em ampliar imaginário. Eu falava, cara, precisamos aumentar nosso imaginário, ele é muito restrito. E aí eu pensei em escrever um livro, e foi assim que partiu o projeto partiu daí. Há uns 5 anos atrás, eu queria escrever um livro com várias figuras femininas que fossem muito múltiplas e que tivessem todas mais de 30 anos. E aí, o tempo foi passando e surgiu essa possibilidade de fazer esse edital de multilinguagem. Então, foi amadurecendo durante esse tempo, inclusive os meus pensamentos sobre o que é, né, ser uma mulher com mais de 30 anos. Eu vou fazer 35 em julho. E aí essa pesquisa foi vasta. E eu falei, cara, cada mulher que eu conheci foi tão legal, né, nesses anos. Vou conhecer desconhecidas. E aí fiz essa placa aí, Procuro Mulheres que Sonham Futuros. Saía com um gravador e ficava na rua mesmo, assim. Eu fui na Praça da Sé, fui próximo ali do metrô Liberdade, fiquei na frente da estação Guaianazes. Então, assim, foi variado o tipo de lugar da cidade que eu fiquei com a placa. E era bem interessante porque não se aproximava mulheres que não queriam falar comigo, né? Eu não abordei ninguém. Elas que ficavam curiosas ou curiosidade mesmo, o que que é isso? Ou ficavam muito intrigadas com a frase. Aí vinham ou muito certas de que não ia ter futuro. Tipo, menina, por que que você tá procurando sonho? Sonho é uma coisa opressora. Que mané sonho? A vida é o que é. E tinham outras que não, que ficavam, "Pô, como assim procurando? Eu tenho certeza que vai ter futuro, todo mundo tem sonho." Então, vinha gente muito mobilizada, né? Porque se a pessoa tivesse mais morna, digamos assim, ela não se aproximava. Era mais uma galera que convicta de alguma posição ali. Aí, de vez em quando, vinha essas curiosas que só queriam saber o que que eu estava fazendo ali, e às vezes rolava de perguntar e elas também embarcavam nas entrevistas, assim. Mas tinha algumas que até isso rolava, assim, curiosa, eu explicava, falava, não quero falar não, tchau, e ia embora, só queria saber mesmo o que que era. Foi interessante, foi bem interessante. Que legal. E você trouxe aí um ponto muito importante, vários pontos, mas o primeiro que eu queria destacar é essa questão da cobrança ainda da sociedade, né? Porque por mais que hoje, né, as mulheres estão conquistando seu espaço, ainda existe uma cobrança muito grande. Ah, você está chegando aos 30 anos. Ah, e o casamento. Ah, e os filhos. E por mais que falam, não, a mulher tem que ser livre, existe ainda uma cobrança. E esse projeto, assim, pelo menos a meu ver, é algo muito bonito, porque ele dá, né, esperança nas mulheres, né, de poder sonhar. Eu posso fazer o que eu quero, né? Não é necessariamente que eu tenho que cumprir papéis, e pelo menos para mim, assim, quando você se depara com uma placa dessa, você começa a refletir a própria vida. Eu tenho certeza que muitas também que olharam essa placa, falam, puxa vida, eu nunca, olha, eu cheguei aqui, tenho mais de 30 anos, e eu nunca parei para pensar no meu sonho, no meu futuro, eu construir uma vida. Mas e eu, né? Como é que eu me encaixo nisso tudo? Então, eu achei muito interessante. E como muitas, né, já, como você falou, que sonho, já achava uma loucura pensar assim. E é até um pouco triste, né? Porque muitas vezes a gente, né, sonha coisa de criança. Quando você é criança, ainda que você não tem preocupações, não tem boletos para pagar, você pode sonhar. É como se depois de adulto o sonho fosse limitado, né? Ou ele fosse tirado mesmo. É proibido sonhar, porque agora você tem uma vida real pela frente. E não é bem assim, né? Tá aí o projeto da Isabela que vem nos mostrar isso. Eu queria saber um pouquinho também, porque eu imagino que você ouviu de tudo aí. Quais as experiências que mais te marcaram? Histórias bacanas que você tem para contar para a gente aí do que as mulheres vivenciaram pela primeira vez após os 30 anos. Olha, quando as mulheres se aproximavam, a gente conversava. Então,
Não tinha assim um protocolo, eu tenho uma ordem certa de perguntas que eu vou fazer para essa mulher. Não, eu perguntava primeiro, sempre perguntei se ela queria ser gravada e se eu podia gravar, porque toda a entrevista que foi gravada teve o consentimento das mulheres. Então eu perguntei se elas topavam que eu ficasse com o gravador ligado. E aí eu pedia para elas falarem o nome e a idade. Depois a conversa ia rolando, assim. Dependia um pouco do que elas falavam, eu ia direcionando as perguntas para elas, mas no geral eu queria saber se elas tinham, né, uma experiência de primeira vez, algo que elas fizeram pela primeira vez depois dos 30 anos, que marcou, assim. E dessas histórias, eu fiquei muito com uma mulher que voou de balão, eu achei muito incrível. E ela falou que foi uma coisa que ela nunca teve esse sonho. Eu achei isso também divertido, assim, a gente não sabe o que a gente pode querer, né? Do nada fizeram um convite para ela tem uma filha. É até importante falar, não é que as mulheres não podem ter filhos, não podem casar, pelo contrário, isso também pode ser um sonho, mas que esse não seja um sonho pré-determinado, que a gente possa ser mais que isso, né? Então ela pensava, inclusive ela estava sozinha, ela falou, eu já estou tendo um dia para mim, meus filhos não estão comigo, e eu estou passeando. E aí eu perguntei para ela o que que ela fez pela primeira vez, né, depois dos 30, e ela falou isso de voar de balão que ligaram para ela um dia e falaram: amanhã nós vamos voar de balão, tem 2 lugares, você quer ir? Ela falou: nossa, nunca pensei que eu ia querer isso, mas eu quero sim. E aí foi ela e a filha, e ela disse que foi sensacional, assim, a vista é maravilhosa. E por ela não ter pensado sobre, ela se surpreendeu com tudo. Não era, eu tinha uma expectativa, ela tinha nenhuma expectativa, então foi tudo um mundo do sonho mesmo, assim. Quando ela descreveu, ficou uma coisa bem onírica. Outra mulher que teve uma história que eu gostei demais é uma mulher que fez a primeira festa de aniversário dela, porque ela nunca tinha tido uma festa de aniversário. Quando ela fez 35 anos, ela falou: Cara, ninguém nunca fez uma festa para mim, eu fiz festa para todos os meus filhos, todo mundo faz festa, eu vou fazer minha primeira festa de aniversário. E eu achei isso muito legal, porque comemorar a própria vida, né? Ela decidiu celebrar a própria vida ali. E por último, acho que a mais inusitada que me surpreendeu foi uma mulher de 74 anos que estava namorando há 4 meses e estava contando as dificuldades de apresentar o namorado para a família. E eu achei isso. A gente joga isso tão no jovem, né? O primeiro namorado. E ela estava apresentando para a família dela, ela era viúva, e ela estava apresentando para a família dela um namorado. Com 74 anos, ela tinha insegurança de como os filhos iam receber, se eles iam bem ver aquela decisão dela. E achava legal ela falando, assim, o jeito que ela falava. Ela explicava que ela não queria morar com ele, porque eles já tinham cada um a sua vida, e que ela já tinha sido casada, então eles só queriam mesmo curtir, jogar vôlei adaptado e passear na praia. Eu achei muito legal tudo, assim, que ela foi contando. Me parecia, isso eu não tinha nenhum imaginário, assim, de que você pode, com 74 anos, encontrar um novo amor, por exemplo. Ter a perspectiva de dividir um tempo com uma pessoa ali, depois de toda uma vida vivida, né? Eu achei muito mágico, assim, ouvir essa história. E aí elas foram parar no podcast, né? Essas 3 histórias estão lá, dá para todo mundo ouvir. Ah, que legal. Não, e eu veja só, né? Por essas histórias, mais uma vez eu reforço aqui a questão de ser uma esperança mesmo, né? Para as mulheres que acompanham, não tem idade certa para nada. É o momento ali que você deseja viver. O importante é você viver, né? Esse sonho, correr atrás desse sonho. E aí você tocou no podcast, eu queria também saber um pouco mais, né? Como é que foi esse processo? Quantos depoimentos você chegou a registrar mais ou menos, depois como foi essa etapa aí de transformar tudo em podcast, a repercussão, quando estreou, e depois lembrando que a gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo o link para as pessoas acessarem, que eu tenho certeza que muita gente já deve estar curiosa e, eu quero ouvir, então a gente vai deixar claro para vocês ouvirem depois esses depoimentos, mas conta aí para a gente como é que foi esse processo. Olha, o podcast, ele era um jeito de eu fazer as entrevistas e honrar o tempo dessas mulheres dedicaram ali, né? Mesmo que seja um encontro na rua, elas dedicaram um tempo para me contar, se mobilizaram afetivamente para me contar essas histórias. E eu não queria só ficar fazendo pesquisa na rua
que aquilo fosse um momento efêmero e depois eu só fizesse um livro inspirado em e que só daria conta de pegar pequenos pontos da vida de algumas mulheres que eu encontrei nesse caminho. Então, eu queria que as pessoas tivessem a possibilidade de ouvir da mesma forma como eu, assim, da boca delas, algumas coisas. Então, eu já tinha pensado que a gente ia fazer 20 episódios de podcast. Só que eu também, quando começou as entrevistas, eu fiquei bem pensando, será que as pessoas vão acessar o poético que é isso tudo, sabe? E daí eu fiquei pensando em como eu ia roteirizar isso para que isso também chegasse de uma forma potente em quem ia ouvir. E aí eu separei algumas. Eu fiz uma primeira temporada que foi separada por temas. Então, eu entrevistei algumas mulheres que jogaram bola pela primeira vez depois dos 30 anos. Aí eu aproveitei que era um tema que apareceu algumas vezes e chamei uma professora de futebol para mulheres adultas para falar um pouco do porquê que as mulheres não jogam e espaços onde elas se sentem seguras para jogar e fala um pouco da história do futebol. Então, tinha uma mescla ali, né, de uma teoria e a fala e a experiência das mulheres. Isso eu fui fazendo com tudo, assim. Eu entrevistei uma mulher que fez boxe pela primeira vez, entrevistei algumas mulheres que foram morar em veleiros, depois dos 40, foram morar num barco e viajam. E foi experiências específicas que eu fui pondo por temas, né, dentro do podcast e conversando com, vou chamar de especialistas, mas são outras mulheres que pesquisam essas coisas, né? E depois eu fiz uma segunda temporada, que aí são os relatos mais que eu mais gostei, e daí eu coloquei eles sozinhos, assim, são episódios com o nome de cada mulher, e aí são pequenas histórias que eram mais fora da curva, assim, mais curiosas, que não se repetiram, que foram únicas. E na terceira temporada o formato é bem parecido com o da primeira. Mulheres que se apaixonaram por mulheres depois dos 30 anos e descobriram uma orientação sexual diferente. Mulheres que cantaram no karaokê pela primeira vez e usam esse espaço, porque também tem isso, assim, nem tudo é uma grande especialidade, às vezes é só um hobby simples, né? Um lugar onde você não precisa dedicar todo o seu tempo, mas é um lazer, é uma rede, é um lugar de troca. O lugar da dança também entrou ali, várias mulheres que começaram a descobrir na dança um espaço para si. E o podcast ele foi assim, teve uma parte mais temática e uma parte de mulheres individualmente falando, né? Mas no total, eu entrevistei mais de 100 mulheres. E como o projeto tem uma rede social bem viva, a gente também disponibilizou a possibilidade das mulheres preencherem um formulário respondendo as perguntas que eu fazia na rua pelas redes, porque muitas mulheres tinham desejo de participar, não eram nem da cidade de São Paulo, e procuravam a gente. Então a gente fez esse formulário que ficou até outro dia ele ainda estava lá, ele durou quase um ano na rede, assim. E as mulheres foram preenchendo, e dessas mulheres eu escolhi uma para fazer uma entrevista parecida com essa que a gente está fazendo aqui. Então, tem um episódio de podcast que é com uma mulher de fora de São Paulo que conheceu a gente pelas redes sociais e contou ali uma história que parecia interessante. E todas as histórias eram muito legais, então a gente fez um mural online. As entrevistas que não entraram no podcast, elas foram retiradas algumas respostas, tanto dessas da internet que foram escritas, né, digitadas pelas mulheres, quanto as que eu gravei na rua, a gente fez a transcrição e tá lá no mural online que a gente vem alimentando. Também dá para entrar no nosso Instagram, no link na bio, dá para entrar nesse mural e ver ali esses relatos assim. Ficou tudo, a gente tentou não deixar nada de fora, assim, tudo que as mulheres dedicaram para falar, a gente tentou expor para que outras pessoas também pudessem acessar. Muito bacana. E a gente vai também disponibilizar, né, o link do Instagram para vocês conhecerem um pouco mais. E você pretende depois coletar novos depoimentos, Isabela? Porque eu acho que muita gente também vai, eu queria dar meu depoimento, eu queria fazer parte desse processo, porque quantas pessoas, né? Eu acho que o mais bacana é isso. E essa heterogeneidade de experiências, né? Desde a mais simples até a mais sofisticada, que mostra o quê? Não existe, né, nem certo nem errado para sonhar. Às vezes um pequeno gesto, como você falou, cantar no karaokê, que para muitos pode ser algo simples, para outros pode ser algo grandioso, porque, poxa, a pessoa nunca teve tempo, né, para se dedicar ali, é uma pequena felicidade
que pode até ser pequena para a gente, mas para ela é muito. Então, eu queria saber se você depois pretende coletar novos depoimentos, que eu acho que sempre vai ter experiência, né? Olha, dá muita vontade de dar continuidade. A gente agora está encerrando, né, com o livrinho, e é um livrinho infantil, mas que eu acredito que qualquer mulher pode ter vontade de ler esse livro. Ele é voltado para, principalmente, nosso público-alvo, né? São crianças de 7 a 12 anos. Pensando no projeto ser bem intergeracional, a gente pesquisou com mulheres adultas, mais velhas, e agora levar para criança esse imaginário, assim, como se a gente pudesse alimentar, né, já na infância, a possibilidade também das crianças reconhecerem essas mulheres como modelo para elas, tanto de mulheres para elas serem, quanto de mulheres para elas admirarem. E a princípio, a gente ainda não tem uma previsão de continuidade. A gente está encerrando um ciclo bem longo, o nosso mural ainda tem bastante entrevista que a gente não conseguiu colocar, mas talvez mais para frente sim, a gente pense em voltar, inclusive com o próprio podcast, porque é um projeto que tem é infinito mesmo, né? Como você colocou, daria para falar sobre muita coisa, assim. E ficou muita coisa de fora. Eu gostaria muito de ter entrevistado, por exemplo, uma pessoa da saúde que falasse um tanto sobre esse envelhecimento, sobre os mitos dos envelhecimentos da mulher. Isso não deu tempo, assim, tem muita coisa que escapou. Mas o nosso edital, que é o projeto mesmo, né? O quanto a gente tem viabilidade financeira para continuar, é até o final desse mês. E depois a gente vai pensar como a gente vai captar recurso e como seguir. Que legal. É, essa questão da idade realmente também é muito interessante, porque é o que o seu projeto mostra, né? Não existe idade para sonhar, para realizar algo, e é justamente no sentido de romper, né? Quebrar esses mitos aí, né? Essas inverdades que a sociedade muitas vezes ainda tenta colocar. E eu queria, se você comentou aí do livro, eu queria que você contasse um pouco mais sobre o livro. Vai ter o lançamento agora, dia 18 de março, né? Então, quem quiser acompanhar também, conta aí pra gente, como é que foi o processo de criação e depois sobre o lançamento. O processo de criação ele foi bem específico, porque quando eu escrevi o edital, eu escrevi porque eu queria fazer o livro. Então eu já inventei ali um modelo de livro. Falei, eu vou querer falar sobre algumas mulheres e vou fazer ilustração dessas mulheres, elas vão ter corpos diversos, idades diversas. Então a gente quer personagens aí de 80 anos, personagens de 70 anos, que sei lá, tenham um cabelo roxo, já fui inventando como eu queria. Só que quando eu estava na rua com as mulheres, eu descobri que a minha imaginação era muito pequena, perto do tanto de mulher legal que tem no mundo. As existências possíveis são muito maiores que a minha imaginação de fato. Então, a pesquisa se deu e eu fui reinventando o livro nesse caminho, né? E era um livro que eu queria fazer com. Ele era mais voltado para poesia, e era cada imagem ia ser um poema sobre a vida de uma mulher. E de repente ele já tinha uma personagem e ganhou uma cara de conto, e várias outras personagens foram entrando ali. Então eu parti de uma ideia e ele terminou completamente diferente, porque as histórias que as mulheres foram contando foram guiando ele para outro formato, para outra carinha, assim. Ele é todo ilustrado em massinha. Todo o projeto teve muito da massinha como uma linguagem, já porque eu queria que tivesse algum link com infância, com esse mundo do sonho, né? Que eu acho que se conecta. E ele é um pouco livre-objeto, ele tem umas cartinhas dentro, umas coisinhas soltas dentro do livro, quase como se a gente encontrasse o documento de uma senhora e lá dentro tem alguns recortes de jornal, tem alguns envelopes, algumas fotografias de coisas que ela viveu e de mulheres que ela conheceu nessa vida. E aí tem as histórias dessas mulheres também. É um livro que vai ser distribuído gratuitamente no lançamento. Então, quem quiser ir no dia 18 vai ser na Zona Leste de São Paulo. Como eu sou de São Miguel e parte do projeto aconteceu em Itaquera, um bairro que eu tô com bastante vínculo. E aí, dois equipamentos toparam receber a gente, né? A Biblioteca Municipal Sérgio Buarque de Holanda e a Oficina Cultural Alfredo Volpi. E são dois equipamentos muito próximos. Então, a gente vai de manhã para
biblioteca e vai ter um sarau, onde mulheres que nunca se apresentaram, que têm mais de 30 anos, são 4 convidadas, e uma mestre de cerimônias, que também ela tem 53 anos, vão fazer uma apresentação, vai ter a distribuição do livro, e depois à tarde isso vai se repetir lá na Oficina Cultural Alfredo Volpi, que é um espaço que tem um jardim, vai rolar um piquenique, e a gente deu uma sorte ali na Volpe que depois do lançamento vai ter o lançamento de um quadrinho do Instituto Marielle, e é um quadrinho sobre a história, né, da Marielle, e vai ter contação de história para criança também na sequência. Então, quem quiser passar o dia em Itaquera fazendo atividade e brincando num espaço super legal, fica o convite. Que bacana. E por ser um livro infantil, né, como você falou, já não que é só voltado para crianças, eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos acompanhando aí vão querer ler também, mas a questão da criança é porque desde pequena ela já vai ter um contato ali com um projeto que mostra que sonhar não é só da infância, que o sonhar permeia a vida toda, então elas vão ter o direito de ser quem elas quiserem, né? Então, eu queria te parabenizar aí por esse projeto tão lindo, que com certeza vai transformar e já está transformando a vida de muitas mulheres. E eu queria saber também, Isabela, quem não conseguir ir ao lançamento, como é que faz para adquirir a obra depois? É interessante acompanhar, né, nas redes sociais. A gente vai fazer algumas distribuições na cidade de São Paulo depois do lançamento. Eu vou marcar um dia e horário para estar em alguns pontos da cidade fazendo a distribuição. Existe a possibilidade de quem não é da cidade de São Paulo preencher um formulário, depois do lançamento também, né? Preencher um formulário e a gente fazer o envio por correio mediante pagamento do frete pelo indivíduo. O livro sai gratuito, mas aí cada pessoa que quiser o livro paga o próprio frete e a gente envia por correio. E aí, isso até o final de março, né? Depois a gente provavelmente vai disponibilizar a venda dele em lojas específicas. E aí eu também vou divulgar lá nas redes, porque a gente ainda está negociando os espaços. Mas acho que a oportunidade de conseguir gratuito é grande, então estejam atentos lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, que tem bastante exemplares, assim. Acho que vai dar bom para todo mundo. Que legal. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí a partir de todo esse projeto lindo que você desenvolveu para as mulheres, né, que estão nos assistindo, enfim, para as mulheres de modo geral, muitas que pensam que não é possível sonhar, depois de ter ouvido tantas histórias, né, ter tido contato com tantas experiências incríveis, o que você tem a dizer para essas mulheres? Não tenham medo do futuro. Acho que é o que eu tenho dito para mim, assim. Coragem, né, de viver a idade que a gente tiver, assim. E de construir, né? Eu tenho uma frase que eu falei no primeiro episódio do podcast, que eu acredito muito que as mulheres hoje estão inventando o que é ser uma mulher. Se você tem 60 anos e está sendo uma mulher hoje, você está inventando o que é ser uma mulher de 60 anos hoje. E eu acho que a gente está aqui para inventar mesmo o que vai acontecer depois para outras, né? A gente tem uma responsabilidade e um prazer de poder criar um mundo, assim. Eu acho que é isso. Muito bom. Eu queria mais uma vez agradecer aí a sua participação no nosso canal. Lembrando aí, pessoal, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal, compartilhar esse vídeo com outras mulheres para poder inspirá-las e também se inscrever, né, no canal do Travessias. Mais uma vez eu ressalto que eu vou deixar o link aqui para que vocês possam ir lá, ouvir os depoimentos, comentar, interagir, porque realmente eu já fui lá, tá muito bacana, vale muito a pena. E mais uma vez eu parabenizo aí você, Isabela, por esse projeto lindo. Obrigada. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui, pessoal, e até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau, pessoal!